Oi, oi, pessoal. Estamos novamente aqui na mesa do Podcast Experience, na região da Grande Florianópolis. Sexta-feira maravilhosa, um sol lindo lá fora e nós estamos em um local lindo, um ambiente maravilhoso. Continuando aqui as nossas entrevistas no Podcast Experience. Aqui nós somos apaixonados por obras, apaixonados pelo mercado imobiliário, sim, e também apaixonados por desenvolvimento comercial, desenvolvimento em comunicação. Por isso, nós estamos aqui com dois profissionais incríveis. Eu tenho aqui, os dois já passaram pela mesa do podcast, mas nós vamos agora tratar de assuntos, porque junto esses dois aqui fazem grandes obras da nossa região. Por isso, eu já quero dizer bem-vinda aqui a Sofia. Sofia, bem-vinda aqui à mesa do podcast, né? Mais uma vez. Estamos conversando aqui. De novo, né? Vamos falar de obras maravilhosas, obras nem tão maravilhosas, né, gente? Algumas não são tão maravilhosas, mas a gente ama, gostei, isso aí, a gente ama construção civil, né? Então, bem-vindo também novamente, Diogo. Então, eu já quero saber aí o que levou vocês a estarem juntos, né? Além de serem, né? Bom, eu já vou deixar aqui, ó. Não vou dar spoiler. Spoiler. Tá vendo? Eu tava brincando aqui nos bastidores que ele tem duas sócias, ele é sócio de duas empresas, assim, duas mulheres, gente. Ele é corajoso. Ele é corajoso, ele é esperto, porque nós somos maravilhosas, né, Sofia? Eu acho que ele é esperto. Ele é esperto, né? Eu acho que mais mulher. Né? Vamos poxa, né? Eles colocaram nessa posição, né, gente? Não, ele é esperto. É um equilíbrio, né? É isso aí. Ele é esperto, gente. Ele tem medo de apanhar, gente. É verdade. Mas olha só, brincadeira. Ele comporta direitinho. Ele se dedica, porque nós estávamos falando em outro podcast, diz que, olha, os lojistas aqui da região aí, diz que ele é muito querido, ele carrega ali as coisas, ele ajuda, ele é conhecido, não é? No outro podcast nós ficamos sabendo que ele é conhecido aí como uma pessoa bacana da região, né? E é por isso que eu acredito que nós somos muito mais daquilo que a gente veio chamado para fazer no profissional, na área técnica. Nós somos seres humanos e nós somos imprescindíveis para desenvolver as pessoas no lado humano também da coisa, né? E é por isso que dá certo, por isso que numa cidade grande, eu considero Florianópolis uma cidade grande, mas é pequena do ponto de vista quando a gente é reconhecido e o nosso nome ele é soprado em lugares onde a gente nem imagina que ele é do lado positivo ou do negativo também, quando assim que não é o caso, né? Então, eu quero direcionar aqui para a Sofia, então, por favor, porque sempre a mulher é que manda, não? A mulher é que manda, a última palavra do homem, sim, senhora. Então, vamos lá, Sofia. Sofia, fala aí para nós. Então, Fiord, me conta um pouquinho, como que nasceu a Fiord? Fala um pouquinho também sobre a tua profissão, né? Você é arquiteta. Conta um pouquinho o porquê da arquitetura para quem ainda não te conhece. Então, nós fizemos uma introdução no podcast anterior, né, um pouco em relação a isso. Enfim, eu acho que muito de quem vem morar em Florianópolis tem essa intenção da qualidade de vida, né? Imagino que o Diogo tenha vindo para cá em função disso, né? Enfim, boa parte de nós que estamos aqui, famílias que moram aqui, viemos para cá em função disso, uma qualidade de vida, de um lugar que nos representa muito também, aonde você está, a natureza, o que você é, né? Então, quando nós escolhemos vir para cá, a gente estava nesse momento de se reconectar. Então, minha família estava com um filho pequeno, então nós tivemos a intenção de estar aqui e começar uma nova jornada. E nisso estava, né, um momento em que, né, uma conjuntura, o Diogo também está tendo a intenção de iniciar, né, uma vida profissional na área civil e na área da construção. Eu atuava em Porto Alegre também antes de vir para cá.
Então, achamos que seria o caso de nos juntarmos, não por sermos irmãos, mas por termos um objetivo em comum, né? Que é trabalhar numa região em que a gente gostava muito, em que a gente entendia que a gente havia possibilidades de expansão e uma possibilidade também de nos sentirmos parte daquela expansão, né? Do bairro, a gente sentia muito parte daquilo que a gente estava ali. Então, eu como arquiteta e meu irmão como engenheiro, né, e isso tendo pais, enfim, que vinham já, né, de uma história muito legal de amor pela arquitetura e pelo urbanismo, né, que eu acho que é algo que a gente ainda gostaria de poder chegar nisso, né, a gente sabe que como indivíduo e como empresa isso às vezes é difícil, né, de se alcançar, mas a gente tem essa intenção de sermos transformadores também, né, positivamente de uma cidade, além de atender muito bem a demanda dos nossos clientes, né, como um foco principal, mas também a cidade como algo importante para conseguirmos qualificar e dar o nosso potencial e como esse espaço que a gente está hoje aqui, né? São espaços que agregam, né? E que qualificam e que todos se sentem aqui muito à vontade de estarmos aqui, né? Tanto que esse podcast foi escolhido também, esse lugar. Então, acho que isso é muito o que a cidade quer para si, né? Transformação, né? É uma transformação. Trabalhamos acho que daí que começou, Legal. Uma vontade de uma união entre nós dois com interesses né, muito próximos e sim. O engenheiro arquiteto, gente, né? Tudo a ver. Comuns, assim. E qual a tua função hoje, sempre assim, sempre uma, como é que eu digo, a responsabilidade e um carinho muito grande, né, pela construção, né, que isso é algo que a gente já traz, né, de família, de pais, pai e mãe arquitetos. Que a família de vocês também já vem. Os avós já construíam, então é algo que vem, né, da história da família. Interessante. E nós, quando pequenos, né, passamos tempos morando na Europa com os pais, isso muito jovens, com 8 anos, 8, 9, 10 anos, 7 anos. E eles foram à Europa fazer pós-graduação, então a gente sempre teve uma cultura em casa, uma história cultural em casa de uma análise muito grande e uma avaliação, e nos foi também passado pelos pais, uma forma de olhar a cidade, o mundo, de uma maneira muito crítica e qualitativa do ponto de vista urbano e de desenvolvimento, né? E claro que isso caminha junto com a questão social, né? De criar uma sociedade, né, em um ambiente, né, que seja agradável, né, que traga qualidade de vida, né, que seja, né, que ofereça, né, as pessoas que vivem naquele ambiente ou naquele lugar, né, uma razão de ser, né, porque muitas vezes os espaços eles perdem a razão de ser, né? Então o fato da arquitetura e da construção de valorizar o espaço, né, como algo que é fundamental e essencial, não só privativo, como algo essencial para a vida humana, né, e para a convivência, no ambiente de convivência. Então a gente sempre teve e hoje eu vejo isso muito mais do que antes, hoje eu tenho um pouco mais consciência, mas eu vejo que como a gente carrega, né, isso na história, né, então hoje como empresa, a gente, né, assim, a gente tem como objetivo, né, além de oferecer projetos de qualidade, tanto do ponto de vista arquitetônico como construtivo, a gente conseguiu oferecer esse diferencial que é um olhar, né, para a cidade, né, um olhar para o urbano, para a vida urbana, né, e que querendo ou não, né, hoje a maneira de se construir, a maneira que os ambientes vêm sendo planejados, eles tentam cada vez mais associar,
né, a vida, né, em comunidade, né, os espaços, né, de bem-estar e lazer com as suas residências, né? Então é exemplo de onde nós estamos aqui, né? Então isso é uma forma de ver a cidade, né, como algo muito mais do que só o seu próprio, né, sua casa, sua morada, né, mas como um lugar, né, de bem-estar coletivo, de viver, né, e que a gente observa muito isso no sul de Florianópolis, né, que o Campeche a gente vê que, apesar de ser um lugar que hoje vem crescendo muito, ele tem ainda essa característica de comunidade, né, que cada um zela, né, pelo bem-estar, né, do lugar onde se vive, se respeita. Essa questão da vizinhança, né, vizinhança solidária, né, isso não é por acaso, né, que é algo muito presente. E os clientes de vocês são a maioria de lá? São residência unifamiliar? Vocês fazem multifamiliar também? Como é que é, Sofia? O tipo do cliente? Hoje o nosso atendimento é mais para cliente unifamiliar, né? As necessidades são diversas, entram desde moradias novas, né? Que as pessoas vão lá, têm a intenção, né, e fazem a aquisição do terreno, e depois se tem ali a ideia de se colocar a ideia dela da moradia, né, em prática. Nem sempre essa moradia é com intenção de uso pessoal, muitas vezes ela é vista também já como um start de um segundo passo, se for para venda ou vai morar temporariamente. Então, muitas vezes a gente chega assim, olha, Sofia, eu quero uma residência, mas uma residência que me dê potencial de liquidez. Porque muitas vezes você não pode, né? Hoje, um pouco do que a gente estava conversando, nada é tão estático. Então, muitas vezes você quer a sua residência, mas com um pouco das suas características. Isso é uma diferença do mercado hoje. Antes as pessoas olhavam muito uma residência como uma personalidade muito sua. E hoje, quem nos procura, muitas vezes olha aquilo lá até como, ou já de fato, o exemplo que nós tivemos agora recentemente, era uma cliente que já tínhamos feito 3 projetos anteriormente, e agora ela nos veio com uma necessidade de ter a moradia dela e mais estúdios. Estúdios, a gente chamou de estúdios, nós chamamos de estúdios, térreos, todos térreos, num terreno muito grande no Ribeirão da Ilha. Então ela falou, eu quero toda a qualidade, como se fosse todas fossem minha morada, né? Mas, a princípio, essa residência, vamos fazer uma residência maior, que eu vou habitar nela, mas todo o restante ali vão ser ocupados por pessoas que vão estar ou por Airbnb, ou daqui a pouco pode ser que eu, de fato, venda isso tudo como um grande negócio de hotelaria, né, potencial. Então, eu vejo que hoje as pessoas não pensam só no momento, eles têm uma estratégia de comercialização daquilo. E uma outra questão que nós estamos agora também entrando, né, com até um movimento muito grande, é para que a gente possa atender mais pessoas indo para a área do multifamiliar. E eu acho que isso é muito legal, porque a gente deixa de atender apenas um cliente específico, né, a gente passa a atender um cliente mais clientes. Então acho que quanto mais a gente abre, né, o atendimento para mais clientes, que seria multifuncional, multihabitacional, a gente acaba também tendo mais questões a ser tratadas, porque cada pessoa tem uma expectativa sobre aquilo que você está fazendo, né? Então, eu acho que o diferencial de quando você pega um projeto multifamiliar é você entender como um grupo de cabeças podem estar, assim, você pode estar atendendo de uma forma mais ampla um grupo maior de pessoas com uma certa característica, e que aquilo ali não se torne ainda uma coisa muito massificada, porque no fim nossa empresa é uma empresa que também quer oferecer muita qualidade. Sim. Então acho que a gente está nesse momento assim de continuar oferecendo qualidade, abrindo o leque. Maior número de pessoas. Eu acho que é aquilo de... Né, às vezes as pessoas falam, as empresas às vezes grandes crescem muito e não conseguem acompanhar a qualidade, né? Sim, sim. Então acho que a grande questão é essa, não deixar
essa Não qualidade deixar a ir peteca embora, cair, a não peteca deixar cair. cair, né, a qualidade, perder a essência, se né? perder. Perder a essência. Legal. Os objetivos Essa essência de principais, né? vocês, de parceria, de família, né? De construção juntos, de deixar legado, né? Nós estamos falando muito hoje sobre isso, sobre você, como falamos de construção, a construção ela precisa ser permanente, ela precisa, depois de feito o trajeto da obra em si, ela permaneça íntegra, com maior qualidade, então isso a gente deixa legado. Vocês, como da construção civil, são muito responsáveis por isso, porque embora, né, eu acredito que vocês façam o projeto e acompanhamento ou não, vocês entregam tudo pronto, chave na mão, ou vocês têm ainda a empreiteira que vai construir? Como que funciona hoje esse trabalho de vocês? A gente trabalha tanto com o projeto, a gente inicia com o projeto, né? Ou até mesmo antes do projeto, a aprovação dele na prefeitura, ou auxílio na busca do terreno, né? E trabalhando também com obra pronta, né? No caso, a gente faz o projeto, executa aquilo que foi projetado, entrega o imóvel para o cliente. Trabalhando também já fizemos projetos de outros clientes, né? As pessoas chegam para nós com um projeto arquitetônico que já existe, a gente acaba executando. Né? Então, são assim, variáveis, né? Depende, né? Depende da situação. A gente também trabalha com acompanhamento de obra, né? No caso, Para acompanhar de um terceiro. Né? Então, parceria com outros profissionais? O profissional acompanhar a qualidade, olha, né? Auxiliar. Então, por estar envolvido no ramo da construção, vocês a gente, claro que dão conta. Dependendo, né, das características, a gente avalia e vê, olha, isso é interessante, né, vale a pena, né, então esse mundo da construção ele é um mundo muito complexo, assim, então uma simples aprovação na prefeitura, muitas vezes ela requer muito empenho, muita dedicação, né? Então, e é só um papel, né? É só precisa de uma autorização. É só um papel. E vai, e volta, e vai. Aí o cliente às vezes chega, mas é só isso. É só um papel, mas muitas vezes, olha... Sabe a demanda que deu. Nesses últimos anos, agora 24, 25, houve mudança de alterações no plano diretor, então muitas vezes aquilo que podia ser construído já não pode mais, ou muitas vezes houveram vantagens que a gente quer adaptar para projetos, então isso toma um tempo, né, e uma dedicação, e idas e vindas na prefeitura, então assim, esse mundo da construção é um mundo muito grande, né, muito amplo. Eu ia falar que é ingrato, mas não é ingrato, gente, não. Mais ou menos, né? Vamos cortar essa parte aí, tá? Produção, vocês cortam. Não, é maravilhoso. Obra é tudo de bom. Nós somos apaixonados por obras, né? Quando a gente consegue entregar algo para o cliente, ele se sente satisfeito. E aquilo ali toma um pouco e faz parte, provavelmente, não vou dizer que nunca mais, mas ele está ali, ele está na cidade, ele está sendo visto por outras pessoas, ele está sendo vivido. Né? Isso é uma coisa muito legal de se pensar. É desafiador, né? Desafiador, e é para quem se submete, para quem nasceu para fazer isso, né? E eu acredito que nossos talentos, eles são desenvolvidos, né? Vocês, provavelmente foi incentivo dos pais, incentivo da família, cada um entra reconhece o seu propósito de uma forma diferente. Eu acredito que inspirar nos nossos pais, nos inspirar naqueles que vieram antes de nós e que conseguiram implantar em nós esse amor, né? Pela obra, pela construção, é o que faz a diferença por a gente se manter, né? Mesmo porque a gente fala assim, não, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei fazer obra, né? Não sei se com vocês é assim, mas muitas vezes eu já pensou? Isso, eu falo, nossa, se eu fosse fazer outra coisa, o que eu faria? Ó, eu vou dizer, obra. Eu vou dizer fazer podcast, tá? Porque eu fiz muita obra e hoje estou aqui, mas a obra não saiu de mim. Eu estou na construção civil, não. Eu vi o brilho. E eu tenho uma vontade de contar, mas eu sofri já. Gente, um dia eu vou contar toda a minha trajetória nas obras, na construção civil. Não vou fazer. Vamos fazer, para eu falar o que eu já passei. Até, mas enfim, a gente acha jeito. Mais difícil, a gente não consegue sair
É porque é muito intrínseco. A obra realmente. Tem gente que diz, a obra é uma cachaça, né? Mas eu acredito que seja isso. Você termina uma, você se desgasta, daqui a pouco você tá na outra de novo. E vai indo, vai indo. E a obra ela é muito dinâmica, né? E ela, além de ser, claro, cada obra em si ela é uma, a nossa vida, né? Cada etapa da nossa vida, muitas vezes ela depende de um lugar, diferente daquele que a gente já viveu, né? Então, uma época da vida, você está numa casa, depois a família cresce, né? Muitas vezes você vai para outra e depois a família, os filhos, cada um vai para o lado, outro já vai aí vai pro loft. Então a coisa sempre é muito dinâmica, né? E aí cai muito no que a Sofia estava falando, que é aquela questão de hoje os clientes estarem procurando uma moradia, que ela tenha essa flexibilidade, né? Que ela não seja algo muito personalizado, que a pessoa fala, nossa, eu vou querer uma casa assim porque é meu sonho. Muitas vezes a pessoa pensa, poxa, tá, mas esse sonho, muitas vezes, ele pode não ter um retorno, uma liquidez, né? Hoje as pessoas pensam muito na liquidez do imóvel, não só na casa, né, dos sonhos e tal, mas ela pensa, nossa, como é que vai ficar a liquidez desse imóvel? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Né, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sim, hoje então, eu tenho isso um filho é muito só, interessante. né? Hoje eu tenho um filho só, mas, enfim, eu posso ter 3 suítes, porque eu não vou ter, né? Verdade, então, é isso. Um elevador é algo que aqui dificilmente você vê casa com elevador. Só que eu acho que a gente também tem que ver que tem públicos que hoje em dia tem demandas diferentes do que um público antes do que vinha, né? Pensa a longo prazo, né? Na idade. Então é muito legal. E a gente auxilia, né, nessas escolhas também, né? Que são muito importantes. Muitas vezes também. Tá, o que vale? Vale mais a pena fazer assim, fazer assado, construir casa 2, 3, 4, casa no térreo. Isso aí a gente ajuda muito, olha. Eu acho que vale a pena. Cada região tá valendo. Então, enfim, a gente começa, né? Desde um auxílio das regiões, porque até hoje, com essa questão do plano diretor, tem regiões hoje que elas estão tendo um investimento maior para multifamiliar e comercial. Que houve uma mudança no tipo de regimes de ocupação. Então, isso também é uma questão assim, quando você vai procurar terreno, o que você está procurando? Você está procurando terreno para comércio multifamiliar? Bom, então vamos procurar em regiões que você tem um incentivo maior, né? E aí, então, tem questões também que são muito interessantes. Vamos dizer assim, às vezes você não está numa via principal, mas você está, vamos dizer assim, a 100 metros daquela via principal. Aquele terreno, ele ainda vai ter os mesmos benefícios, muitas vezes, daquela via principal. Então, às vezes, você não tem condições de você estar investindo num terreno de uma via principal. Mas se você tem o conhecimento que se você tiver a 3, 4, 5, 10 terrenos para dentro daquela via principal, você ainda consegue fazer um prédio multifamiliar que vai, vamos dizer assim, pegar todos os benefícios de você estar próximo da via principal, com trânsito, com acessibilidade ao transporte público, com acessibilidades. Às vezes você precisa ter outras escapas, outras vias para sair da tua casa, então aquela via principal ali, ela é importante. Então isso também, no momento em que você começa a dominar mais o território, você começa também a saber escolher melhor aonde você vai investir aquilo, né? Então, seja ele comercial, multifamiliar, unifamiliar, a gente também cria esse mapeamento e essa orientação. Né? Porque legal. Às vezes, maravilhoso. É a assessoria completa que vocês dão, né, para o cliente. E aí, muitas vezes, nós também trabalhamos com um estudo de viabilidade. A gente não precisa necessariamente, porque como a gente tem o interesse em também disponibilizar nossa expertise com a Sudim, a gente também consegue fazer todo um estudo de retorno, de viabilidade daquilo que você vai colocar, quanto se aluga aquele imóvel, quanto vale a pena você investir naquele imóvel. Se a pessoa chega e fala assim, olha, eu tenho um investimento de X, quanto isso vai me rentabilizar em quanto tempo? Né? Então, a gente consegue trabalhar com um conhecimento que vai além, de fato, do projeto, né? A gente vai com uma intenção de algo além daquilo lá. Então, a gente se dispõe,
nos colocamos super Isso. disponíveis, né, a trabalharmos em áreas distintas, não porque a gente não sabe no que a gente atua, não é Sim, isso, mas porque é é porque as amplo. áreas ela é ampla e elas se É conectam. multidisciplinar, né? E às vezes a tua escolha inicial, ela vai te dar Com certeza. um caminho diferente. Então Com elas não certeza. são, né, Desde a escolha do desde a terreno, escolha do terreno. né? Não, é maravilhoso. É o trabalho de vocês, né? A gente já estava aí com a Sol antes falando também a respeito dessa parte. Eu fico muito feliz, né, de ver, porque justamente como eu falei, eu já passei muitas situações na área da construção, desde o desenvolvimento da escolha do imóvel, onde passa uma tubulação que não deveria passar, e aí a prefeitura não aprova, e aí o cliente investiu e ele está em cima de você porque ele quer saber de construir, ele investiu. Então, assim, envolvem muitas responsabilidades, como você falou, né? A expectativa da venda. A expectativa da venda, às vezes não vai dar, investiu muito e não vai vender. Então, assim, é um trabalho realmente de muita responsabilidade que vocês têm, de muito empenho e muito necessário, né? E a gente teria muito assunto para falar, mas a gente vai pedir que que você deixe um recado ali na câmera para quem está nos vendo, né? Deixa o teu contato, o contato da Sudin, da Fjord, né? Sudin é da parceria que vocês têm com a Sudin, onde o Diogo também é sócio, e eu gostaria que você deixasse o contato da Fjord para quem quer construir, reformar, por favor. Ou então ter uma assessoria completa, né? Então, nós estamos no sul da ilha, no Morro das Pedras. Estamos lá prontos a lhe receber, né? Temos muito para conversar, temos uma equipe muito legal de marketing, imobiliária, na área imobiliária, né? Não na imobiliária, a parte civil, construção, a parte legal, orientações de mercado, uma boa arquitetura, principalmente. Principalmente. Muito importante. Assim, muitas vezes eu acho que a gente até comenta, né? As pessoas muitas vezes começam a procurar a construtora antes de colocar o foco principal, né, no projeto. Então, muitas vezes a gente fala, né, olha, a construção ela é importante, mas se o projeto ela não tem uma essência, aquela construção pode ser ótima, mas ela não vai transformar, né? Então a transformação tem que vir do projeto. E então a gente está aqui para auxiliá-los, amamos a nossa área e sentimos que temos muito a colaborar e também a crescer. Então também nos colocamos como parceiros. Legal. Também para auxiliar outros empreendimentos e outras empresas a crescermos juntos, né? Nós queremos muito entrar na área também da construção, negociar terrenos, fazermos incorporações, né? Criarmos produtos, né? Que possa vir muito a calhar dentro do mercado do Campeche. Estamos num outro podcast, né? Eu comentei. Sim. Que a Fjord, desculpa. Nós estamos muito engajados para a gente entrar nesse ecossistema da construção, né? Que comentei, nós somos uma série de elementos, né? Funções em que a arquitetura e a engenharia ela está dentro de uma cadeia, mas que a gente enxerga que a gente precisa também ser um grande colaborador e incentivador e também proporcionar e impulsionar isso, né? Então estamos também para colocar em prática grandes empreendimentos. É isso aí. Então é isso aí. Então sejam sempre muito bem-vindos aqui, né? Você também, né, Diogo? Obrigada, né, de ter vindo mais uma vez. Prazer participar. Sócio aí, esperto, inteligente, com duas mulheres maravilhosas. E você também é muito maravilhoso, viu? Agora vamos falar muito sério aqui, que nada é por acaso. E se vocês estão crescendo e estão bem estabelecidos, é porque existe aí verdade, existe união, existe responsabilidade, qualidade profissional, e vocês juntos estão criando o ecossistema de vocês, e tem muito mais pessoas que podem agregar aí, tanto consultando vocês, quanto fazendo parcerias. Correto? Então tá bom. Eu acho que estamos nesse momento. Legal, maravilha, então. Agregar em novas parcerias, além do que vocês já são, além né? do que já são.
Então, vocês sejam sempre muito bem-vindos. Quero dizer para vocês que eu sou grata de vocês terem disponibilizado o tempo de vocês. Inclusive, eu vou querer que vocês fiquem mais um pouco aí para depois nós fazermos mais uma geral, uma batida com vocês, uma rodada com vocês. Sejam sempre muito bem-vindos, então, à mesa do Podcast Experience. Tá bom? Obrigada. Obrigada a você, gente. Até daqui a pouquinho, já. Mais pessoas incríveis aqui na mesa do Podcast Experience. Até já. Valeu. Tchau. Tchau.